Glória a Deus. Meus queridos irmãos, com muita alegria essa noite eu quero cumprimentá-los com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Uma noite propícia, uma noite muito abençoada, que o Espírito Santo de Deus reservou para nós estarmos aqui para mais uma edição do nosso Café com Bíblia, a live mais pentecostal e bíblica desta nação. Fica comigo até o final dessa reflexão, porque Deus tem palavra para a nossa edificação espiritual. Meus queridos irmãos, para tanto nessa oportunidade, eu quero deixar uma reflexão subordinada ao tema geração folha ou geração fruto. O que é que nós estamos produzindo? Nós como árvores de Deus, nós como plantação de Deus, nós estamos gerando frutos ou nós estamos gerando folhas? Nós somos a geração que dá fruto ou nós somos a geração que só tem folhas? Então eu quero, em cima dessa minha fala, eu quero deixar aqui alguns versos bíblicos no livro de Mateus, capítulo 21, vai falar sobre a figueira seca. E depois eu vou fazer uma comparação com João 15. Primeiro aqui em Mateus, capítulo 21, vai falar sobre a figueira seca. Diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Quem teve fome? Jesus. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela folhas e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Meus queridos irmãos, o texto está falando acerca de Jesus Cristo e de uma figueira que se secou. O texto fala no verso 18: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Perceba que o texto está nos falando que Jesus teve fome. É interessante que Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Quando o texto aqui diz que Jesus teve fome, é porque como homem ele sentiu fome. Porém, como Deus, ele diz: Eu sou o pão da vida. E Jesus, tendo a sua natureza também de carne, porque a Bíblia fala que o Verbo encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a Bíblia vai nos falar que Jesus ele sentiu fome, tendo a sua natureza como homem. E Jesus, ao sentir fome, ou seja, ele teve desejo de comer alguma coisa. A Bíblia vai nos falar no verso 19 que Jesus ele vai avistar uma figueira. A figueira não estava muito longe. O texto diz que a figueira estava perto do caminho. Então logo eu entendo que a figueira estava próximo de Jesus. A figueira, os senhores sabem que é uma árvore que produz figos. Então naquele momento tudo que Jesus queria era algo para comer,
era algo para alimentar-se. Jesus, ele sentiu necessidade de comer algo, de se alimentar. Então ele vai olhar para a figueira, ele vai se dirigir àquela figueira. Porque Jesus foi até a figueira. Jesus foi até a figueira na intenção de, quando chegar perto da figueira, observar se ela tinha algum figo, algum fruto, para que ele a tomasse e viesse matar a sua fome, saciar a sua fome de algo para se alimentar. Só que o texto fala que Jesus não achou nada naquela figueira. Procura de um lado, procura no outro galho, e ele não acha nada na figueira, a não ser folhas, ou seja, uma figueira bonita. Olha só que interessante. O texto fala que a figueira estava perto do caminho. Então, logo eu entendo que todos que passavam à beira do caminho olhavam para a figueira e diziam: nossa, que figueira bonita. Só que a figueira não tinha frutos. A figueira não produzia figo. Jesus encontrou nela folhas e nada mais do que folhas. Então Jesus vai amaldiçoar a figueira dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. Aí o texto vai nos dizer que imediatamente a figueira se secou. Então observe que Jesus, ele queria algo para se alimentar. Mas quando ele chega perto da árvore, a árvore não tinha fruto, senão folhas. É interessante, queridos irmãos, que antes que eu vou mais além, falando da figueira que se secou, que a figueira representa Israel. A figueira representa o povo de Deus. Perceba que Jesus só vai encontrar folhas naquela figueira. Só que Deus te chamou não é para você ser geração de folhas, mas você precisa fazer parte de uma geração que produz algo, que produz frutos. Deus te chamou como figueira para você ser um grande produtor de frutos. Por quê? Porque Jesus só vai encontrar folhagem naquela figueira. E é interessante quando a gente fala de folhas de figueira. Olha que interessante. A Bíblia, ela é fenomenal. O texto de Gênesis, nos primeiros capítulos, vai nos informar que quando Adão peca, come do fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado vai entrar na humanidade. E ele vai descobrir que ele e a sua companheira, a sua adjutora, eles estão nu diante do Senhor. Então a Bíblia fala que Adão, ele vai pegar folhas realmente de figueira para cobrir a sua nudez. Então perceba que há uma certa utilidade na folha da figueira. Porém, Adão, ele vai pegar folha de figueira num outro propósito, num outro contexto, que era de se esconder dos olhos do Deus Todo-Poderoso, porque ele tinha desobedecido ao Senhor. Só que aqui, pelo fato dessa figueira de Mateus capítulo 21, ela não ter fruto, porque tudo que Jesus queria é que ela tivesse fruto. Então Jesus vai amaldiçoar ela e ela vai se secar imediatamente. E os discípulos vão ficar admirados porque a figueira se secou. Agora, é interessante, meus queridos irmãos, quando a gente lê João capítulo 5, que vai falar sobre a videira verdadeira, que vai falar sobre o Pai, que vai falar sobre o lavrador, que vai falar sobre a vara. Você, como figueira de Deus,
Deus te chamou para você produzir frutos. Eu poderia pregar nessa noite, eu poderia falar com vocês sobre o fruto do Espírito Santo, que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala que o fruto do Espírito é paz, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor. Então esses são fruto do Espírito Santo. Deixa eu abrir um leque aqui nessa reflexão sobre a figueira. Falando de fruto, fruto é diferente de dons. Por que, pastor, fruto é diferente de dons? Porque fruto, você como figueira, precisa produzir frutos. E dons? Dons Deus derrama sobre nossas vidas, segundo o teu querer, a tua graça, a tua compaixão, a tua misericórdia. Então, a Bíblia fala que todo dom vem do Pai das luzes, aonde não há mudança de variação. Então, dons do Espírito Santo, o dom da palavra, o dom do discernimento, o dom de falar em línguas estranhas, o dom da interpretação das línguas, o dom da profecia. Esses dons Deus dá de maneira gratuita, segundo a sua graça. Fruto não. Deus não dá fruto para ninguém, absolutamente ninguém. Fruto, a árvore tem que produzir. Fruto, a figueira tem que produzir. Fruto, eu e você precisamos produzir frutos. A pergunta que não se cala nessa breve reflexão é: o que eu e você estamos produzindo? Estamos produzindo folhas ou estamos produzindo frutos? Será que o dono da vinha, será que o vinhateiro pode vir procurar fruto na minha, na sua e nas nossas vidas? Ou será que se Jesus chegar agora nas nossas vidas procurando fruto, será que ele vai encontrar folhas ou frutos? E aí, o que é que você tem produzido? Tem produzido folhas? Tem produzido fruto? Eu vou ler um texto aqui, muito conhecido, em João 15. O mestre disse assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então, Deus está falando: eu sou a videira verdadeira. Só que no verso de número 2, ele vai falar acerca das varas dessa videira. Aí ele vai falar assim: toda vara que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Olha só que interessante. O mestre está falando: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ou seja, todo galho que faz parte da figueira que não está dando fruto, corta. Tira fora. Agora, todo aquele que dá fruto, limpa para que dê mais fruto. Por quê? Porque para se dar fruto, a vara precisa estar enxertada na videira. Então, quando você está em Cristo, então você dá fruto e o vosso fruto, ele permanece. Por quê? Porque, olha só, no verso 13 ele falou assim: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando você alcança a purificação pela palavra, então você começa a produzir frutos. E é tão interessante essa questão de produzir frutos, que olha a pregação de João Batista. João Batista pregava assim: raça de víbora, é produzir frutos digno de arrependimento.
Então, os frutos que nós temos que produzir tem que ser frutos de arrependimento. Não tem esse negócio do camarada pecou, aí pediu perdão, tornou a pecar de novo e toma Santa Ceia. Não, está errado. Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, nós como figueira de Deus, nós somos chamados para produzir fruto. Mas olha o verso 4, aqui tem um segredo. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Olha só, Jesus está falando, se a vara não estiver na videira, ela não pode dar fruto de si própria. Por quê? Muito simples. O próprio Jesus Cristo falou, sem mim nada podeis fazer. Então, esse processo de produzir frutos, só se produz frutos quem está ligado com a videira verdadeira. E aqui ele fala assim, assim também vós, se não estiverdes em mim, não dareis fruto. Mas se estiverdes na videira, dareis fruto. A videira é o Cristo Todo-Poderoso. A videira é o Senhor Jesus. Aí ele fala no verso 5, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Aí diz assim, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Aqui tem uma pausa, aqui tem um segredo, olha que interessante. Jesus está falando, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Sabe por que muitas pessoas não têm produzido nada na igreja? Porque nunca esteve em Jesus. Mas pastor, que palavra dura é essa? Amados, palavra de Deus não mata ninguém. O que eu não posso fazer é ministrar algo que eu quero ministrar. Mas eu estou ensinando vocês o caminho da produção de frutos. Olha só, ele falou, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, para você produzir muito fruto, você precisa estar nele. Você precisa estar em Jesus. Por isso que ele falou assim, chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. A nossa geração é uma geração que está muito distante de Deus. E o tempo todo Deus está usando os seus profetas, os seus atalaias e falando conosco. Quer aqui algumas porções que Deus requer de mim e de você, que a gente não gosta de ouvir, mas se faz necessário? 2 Crônicas 7,14. Nós precisamos viver esse versículo na íntegra. Não adianta pregar bonito. Não adianta ter somente a parte teórica da vivência. Não. Temos que ser praticante da palavra. Tiago falou, aquele que não pratica não está nele. Temos que praticar as obras do fruto do Espírito Santo de Deus. Então Jesus vai falar assim, quem está em mim dá muito fruto. Você já parou para você fazer uma reflexão de que dentro da igreja muitas pessoas são vítimas de apedrejamento de pedras porque dão fruto? É sempre assim. Quando você está produzindo fruto, alguém vai se levantar contra você. Por quê? São geração de folha. As pessoas que só produzem folha, não tem fruto, elas se levantam contra aqueles que estão produzindo fruto. E aí tem inveja, e aí não concorda, e aí fica jogando indireta. Geração de folha. É com você mesmo que eu estou falando. Pastor, eu não caí de paraquedas nessa live? Não. Você não caiu de paraquedas nessa live. Você está na nossa live, Café com Bíblia, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus está nos falando essa noite que Ele não chamou você
Para você ser geração folha, você precisa produzir frutos. A tempo e a fora de tempo. Mas só dá fruto quem está em Jesus. Eu sempre falo aqui na nossa congregação que nós devemos priorizar o reino dos céus. Será que Deus é só Deus de domingo? Tem muitas pessoas que a semana toda elas não têm força, elas não têm propósito, não é porque trabalha não. Todo mundo trabalha. Senão não come, senão não paga as contas. Mas o problema é, onde está o nosso coração? O que é que nós estamos produzindo durante a nossa semana? Quem nós somos durante a semana? Será que realmente nós precisamos de Deus durante a nossa semana? Ou só no domingo já está bom? Que tipo de fruto que nós estamos produzindo? A minha, a sua, a nossa geração. A nossa geração, desculpa a minha sinceridade, é uma geração que quer saber mais do que muita gente. É uma geração que não senta para ouvir ninguém. A nossa geração é uma geração de mimimi. Qualquer coisa, vou mudar de igreja, pastor. Pode mudar de igreja, amado, não tem problema. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, nessa live. Se você mudar de igreja, não vai mudar nada na sua vida. Sabe por quê? O problema, ele vai com você para outra igreja. Não tem igreja perfeita. Não tem pastor perfeito. Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, eu saí daquela igreja porque eu não me dei bem com o pastor. O problema não é o pastor. O problema não é a igreja. O problema é você. Você que não gera fruto do Espírito. Você que não produz nada durante o ano todo. Você que só tem folhas na sua vida. Você não consegue entender qual que é o plano, qual que é o propósito de Deus sobre a tua vida. Essa palavra é uma palavra para você crescer. É uma palavra para te confrontar, mas no sentido para você melhorar. Eu não estou aqui para te acusar. Eu não estou aqui para te bater. Não, estou aqui para lhe ensinar a palavra. Jesus Cristo foi bem claro, foi bem categórico dizendo, se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós, dareis muito fruto. Deus te chamou para você gerar muito fruto. Pastor, como que se gera muito fruto? Obedecendo o seu líder, obedecendo o seu pastor, sendo mentoreado por uma mentoria espiritual e de qualidade. Pastor, como que eu gero fruto? Sendo fiel, constante nos trabalhos da sua igreja e do seu ministério. Pastor, como que eu gero fruto? Amando o próximo como você mesmo e considerando os outros superiores a você mesmo. Pastor, como que eu gero fruto? Sendo submisso ao seu pastor, sendo submisso principalmente à palavra de Deus. Deus te chamou para você gerar fruto. Deus não quer que você seja uma geração folha, que só tem folhagem. Tem muita gente que só tem folhagem, prega bonito, canta bonito, fala bonito, tem canal, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Quando você vai procurar fruto na pessoa, não tem. Às vezes são pessoas que não dão testemunho, são pessoas que têm 2, 3 mulheres, são pessoas que não têm caráter, são pessoas que usam a palavra como produto. Dessas pessoas, se afaste dessas pessoas. Deus, a nossa geração precisa ser uma geração que gera fruto. Aí Jesus Cristo falou assim, porque sem mim nada podeis fazer, olha aí. O que é que você pode fazer sem Jesus? O que é que eu posso fazer sem Jesus? A gente não podemos fazer nada. Aí ele falou assim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Olha aí. Se você não estiver em Jesus, será lançado fora. Olha a questão da palavra, de estar em Jesus. Pastor, o que é estar em Jesus? Simples.
Estar em Jesus é fazer as obras que Jesus fez. Estar em Jesus é andar como Jesus andou. Estar em Jesus é falar da forma que Jesus falou. Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém, muito menos do pecado. Ele ensinava com autoridade, com amor, a palavra do Pai. Aí ele falou assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhe e lança no fogo e arde. Agora, o versículo de número 7 aqui de João, que é o estudo aqui da nossa temática, fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Olha que coisa linda. Só que há uma condição para que tudo que você pedir, Deus te faça. Deus realize na sua vida. Você precisa estar nele. Ele falou: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem que estar dentro do nosso coração. O salmista já disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque nós temos que guardar a palavra de Deus em nosso coração. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é o nosso padrão. Eu não posso abandonar esse padrão. Eu não posso sair fora desse padrão. Eu não posso me esquecer dos princípios que estão estabelecidos dentro desse manual chamado Bíblia Sagrada. Então, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então pedirei tudo o que quiseres, que vos será feito. Então, às vezes, a gente não recebe o que a gente pede, porque as palavras de Cristo não estão dentro de nós. É por isso, amados irmãos, que a nossa mente tem que ser a mente de Cristo Jesus. É por isso que o nosso pensamento tem que ser pensamento nas coisas celestiais. É para lembrar de Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, Paulo falou o quê? Pensai nas coisas que são de cima e buscai as coisas que são do alto. Glória a Deus. Agora, é interessante também o verso de número 16, para a gente encerrar a nossa reflexão sobre o que nós estamos produzindo. Folhas ou fruto? Estamos produzindo fruto? Amém. Estamos produzindo folhas? Então é tempo de deixarmos as folhas e passarmos a sermos produtores de fruto. Deus nos chamou para a gente produzir fruto. Agora o verso 16 e o último aqui de João 15, este versículo é tremendo. Esse daqui não tem jeito, não tem jeito. Quem não estiver enquadrado dentro desse verso 16, não tem como. Olha só. Não me escolhestes vós a mim. Aqui, Deus já começa mostrando para nós o poder da sua escolha. Ou seja, não me escolheste vós a mim, ou seja, não foi você, não foi eu, não foi nós que escolhemos a Cristo. Aí ele falou assim: mas eu vos escolhi a vós. Olha só. Então nós estamos dentro de uma eleição, eleitos por Deus, escolhidos por Deus para gerarmos fruto. Olha que coisa linda. Então para com isso de ficar chorando, se lamentando. O pastor não me dá oportunidade. O pastor não me dá oportunidade para eu cantar, para eu pregar. Para com isso. Quem te disse que oportunidade garante salvação? Sabe o que garante salvação? É a graça e a misericórdia de Deus e a sua obediência e os seus frutos. Isso é que garante a salvação. Então ele falou assim: não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu quem vos escolhi a vós. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Você pode ser uma figueira que ainda não está produzindo fruto.
Só que o texto fala que foi Deus que te escolheu. Então, se Deus te escolheu, ponto final. Alguém concordando ou não, foi Deus quem te escolheu. Alguém achando bom ou não, foi Deus quem te escolheu. Se Deus te escolheu, está escolhido. Alguém pode não concordar com o seu jeito, com a sua roupa, com o seu estilo, com o seu comportamento. Problema é desse alguém. O texto fala, foi Deus quem te escolheu. E ele escolhe quem ele quer, porque o texto de Marcos 3, o verso 13, fala assim, e Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis. Então, é Deus quem quer. A tua escolha foi Deus quem quis. Deus te escolheu e ponto final. Aí fala assim, não me escolheste vós a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós e vos nomeei. Olha só, você tem um nome, você carrega um nome. Sabe o que significa ser cristão? Pequeno Cristo. Olha que coisa linda. Então você carrega um nome. Ele falou assim, e vos nomeei. Nomear é dar um nome. Deus te deu um nome. Quer saber o que você é? Só um pouquinho da Bíblia que está escrito. A Bíblia fala que você é nação santa. Deus te deu um nome. A Bíblia fala que você é povo adquirido. Deus te deu um nome. A Bíblia fala que você é sacerdote real. E lá em Apocalipse 1, versículo 6, a Bíblia fala que Deus nos fez povo seu, reis e sacerdote. Olha aí. E vos nomeei. Deus te deu um nome. Você é um cidadão do céu. Você precisa produzir fruto. Aí ele falou assim, eu vos nomeei para que vades. Para que vades e deis fruto, ou glória. Então Deus te nomeou, te escolheu para você ir e dar fruto. A gente tem que parar com isso de ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar se eu começar a fazer a obra de Deus. Não, meu amado. Faça a obra de Deus. Dê o seu melhor. Dê o seu tudo. Exerça o ministério com excelência. Deus te chamou para você produzir fruto. Ele disse, eu vos nomeei para que vocês vai e deem fruto. Ou glória. E o vosso fruto permaneça. Ou seja, a qualidade do fruto que você vai produzir precisa ser um fruto permanente. É permanente. Ou seja, o fruto que você produzir, ele precisa permanecer. Por quê? Porque não adianta dar um testemunho hoje e amanhã tá lá fora falando mal das pessoas. Não adianta você participar do banquete celestial hoje e amanhã tá adorando bezerro de ouro. Não! O vosso fruto precisa permanecer. Aí ele falou assim, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, vulo conceda. Ou seja, quando você passa a produzir fruto e você está na videira que é Cristo Jesus, tudo que você pedir em nome de Jesus, o Pai vulo concederá. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus é um Pai bondoso, que Deus é um Pai generoso. Se você pedir pão, Ele não vai te dar pedra. Se você pedir peixe, Ele não vai te dar serpente. Sabe o que Jesus falou certa vez em um dos seus ensinos? Jesus falou assim, vós homens, sendo mal, sabeis dar boas coisas para vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está no céu. Então, quando Jesus chegou diante daquela figueira, Jesus estava morrendo de fome, ele queria algo para comer. Mas quando ele chegou perto da figueira, a figueira tinha, senão, folhas. Como Jesus chegou bem pertinho daquela figueira, para ver se ela tinha fruto, e ele se decepcionou porque só tinha folhas. Será que Jesus pode chegar pertinho de você aí agora, que está me ouvindo, só para verificar
se tem fruto ou se só tem folha. Há uma diferença da geração folha e da geração fruto. Quem produz folha são pessoas arrogantes, mas quem produz fruto são pessoas amorosas. Quem produz folhas são pessoas que não gostam de sentar para aprender. Agora, quem foi chamado para produzir frutos são pessoas que têm um prazer grande de se assentar para poder aprender diariamente com Jesus Cristo. E, amados irmãos, seja alguém que foi chamado para produzir fruto de qualidade, fruto de excelência. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, fiquem com esta palavra da parte de Deus sobre a figueira que se secou, porque Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ele queria figo, ele queria fruto, ele queria algo para comer. Só que a figueira só produzia folhas. Que possamos fazer um exame de consciência, que possamos fazer uma reflexão dentro dessa reflexão. E aí? O que é que eu estou produzindo na minha vida? Eu estou produzindo fruto ou só tem folhas? E aí? Folhas ou fruto? Amados, que nessa última hora que possamos produzir frutos bons para o reino de Deus. Amém? Eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade.